Deus. Naamã, comandante do exército, a cura de Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá, fala com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Somente até aí. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e eterno Pai, não se desfazendo da oração da tua serva, Pai, mas unificando a minha oração cadela nessa noite, Senhor. Amiga Espírito Santo, toma primazia dessa ministração nesse momento, porque eu não sei falar nada, Senhor, eu não sei nada, meu Pai, mas Tu sabes, Senhor, tudo que precisamos nessa noite. O Senhor já tem falado desde o começo desse culto, Senhor, mas continua nos alimentando nessa noite com Teu pão, com Teu maná, que é a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu sei que o tema é no 14, mas eu quis começar desde o começo, para entender um pouco a palavra, amém, irmãos? Fico muito feliz pela essa oportunidade de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma palavra muito conhecida, como todos já viram, ouviram por aí. Naamã, ele era um comandante do exército ali daquele rei da Síria. Era um homem valente, um homem valoroso. Mas era um homem que era leproso. Muitos temiam ele porque ele era naquela época ele era um comandante bem respeitado. E muitos temiam Naamã. E naquela época quem tinha lepra ficava afastado de tudo e todos. Mas Naamã tinha essa exceção, por ele ser esse comandante. Ele não ficou separado daquele povo. Mas aí teve um dia que a sua tropa, fizeram os ataques contra Israel. E ali no meio daquele ataque eles levaram uma menina presa como escrava. Eu creio que não foi em vão que essa menina estava ali na casa de Naamã. Eu creio que tudo tem um propósito na nossa vida. Às vezes a gente acha que as coisas não estão indo bem, não estão fluindo, não é da maneira que nós queremos. Mas eu quero te dizer nessa noite que tudo tem um propósito. Em cada luta, em cada batalha, em cada peleja há um propósito do Senhor na nossa vida. E essa menina que estava ali com um propósito, ela era uma pessoa israelita, estava ali no meio do povo de Israel. Ela poderia, como sendo escrava, ter ficado com raiva de todos ali, ter guardado ódio por ser uma escrava daquele povo, que ela foi levada prisioneira. Ela poderia, eu não vou falar de nada de que tem profeta não, porque eu estou aqui preso. Não vou falar não, deixa morrer. Mas ela naquele momento eu creio que conhecia o Senhor. Então ela, com aquele amor pela alma, pela vida, eu creio que o Senhor tocou nela ali naquele momento e ela foi falar com a patroa dela. Olha, tem um profeta em Samaria que pode curar o meu patrão. Ela foi um instrumento ali naquele momento usado para falar com aquelas coisas. E Naamã ouviu, e quando ele ouviu aquela palavra, ele teve fé. Sabe por que ele teve fé? Porque ele se dispôs a sair dali para ir atrás da sua cura. Muitas pessoas querem ser curadas da lepra, querem ser curadas da doença, mas não quer sair de onde está. Quer continuar caído, quer continuar no mesmo lugar, quer continuar em Samaria e não quer sair para ir a Israel. E não é assim que funciona. Para a gente ser curado da lepra, para a gente ser curado da lepra do egoísmo, da soberba, do orgulho, a gente tem que sair da posição de onde nós nos encontramos. Verdade, meu Deus. Para o Senhor nos curar, o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus nos curar, é necessário a gente se dispor a sair do lugar de acomodismo e ir até Ele. Então, nesse momento, Naamã ouviu e ele foi falar logo com o rei da Síria.
olha, tem uma menina na minha casa e ela falou isso com a minha esposa. Aleluia. E o rei pegou, deu uma carta a ele, para ele levar até o rei de Israel. Só que naquele momento que ele foi levar a carta para o rei de Israel, quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas roupas em sinal de medo, porque ele achou que aquilo era uma armadilha, uma estratégia para o povo sírio atacar Israel. Porque quando aquela carta chegou a ele, o rei da Síria falou para o rei de Israel: estou mandando essa carta para o meu servo Naamã ir até aí para você curar ele. Só que o rei não estava entendendo que o rei da Síria não tinha poder de curar. Verdade. Não tinha poder nenhum. Quem ia curar era o Senhor. Tinha um profeta ali. Então aquele rei, naquele momento, ele viu isso como uma cilada. Mas aí o profeta Eliseu estava lá. E ele soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Ainda tem profeta que não se prostra a Baal. Ainda tem verdadeiros profetas que Deus tem levantado e quer usar nessa terra. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos um profeta do Senhor. O profeta é aquele que fala a verdade. O profeta é aquele que fala sem medo de não ser de Deus. O profeta é aquele que não está nem aí. Ele fala o que Deus manda, ele teme a Deus e não ao homem. O verdadeiro profeta não está aqui para massagear o ego de ninguém. O verdadeiro profeta está aqui para falar aquilo que Deus manda e orienta. Glória a Deus. Porque nós temos que temer não somente a Deus. Porque Ele é o único que pode matar nossa matéria e lançar nossa alma no inferno. O homem não. O homem só pode matar nossa matéria. E Eliseu, naquele momento, soube desse acontecido e disse para o rei, falar para ele ir até lá. Eu estou resumindo porque a palavra é grande, eu quero chegar no 14. Aleluia, Jesus. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Albana e Farba em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Naamã estava leproso, mas o orgulho estava ainda muito grande na vida dele. Naamã queria ser curado, mas ele estava muito orgulhoso ainda. Irmãos, e para a gente ser curado tem que descer. Para ser curado tem que mergulhar nas águas. Para ser curado tem que se humilhar diante do Senhor Jesus. Naamã achou ali, porque ele era o comandante, quando ele chegasse ali, ele ia ser recebido da forma que ele achava que ia ser. Não, eu sou comandante, eu vou chegar lá, ele vai lá, vai pegar na minha cabeça, pronto. Ele achava isso, pelo jeito, da soberba dele. Ele achava que ia ser da maneira dele, do querer dele, irmãos. Mas nós temos que entender que não é da nossa maneira, não é do nosso querer, é do querer do Senhor, é da vontade do Senhor. Temos que entender isso na nossa vida. Nem tudo que queremos iremos receber. Nem tudo que pedimos iremos receber se não for a vontade do Senhor. Tem coisas que eu e você vamos pedir que o Senhor vai nos dar, que está de acordo com a sua vontade, seu querer, e também porque pedimos bem. Porque muitas vezes não recebemos porque nós pedimos mal, como diz a palavra do Senhor. Então ele chegou ali todo cheio de soberba, com seus cavalos, seu cavaleiro diante da casa do profeta. E quando ele viu que Eliseu mandou apenas o seu servo ir até lá falar com ele, dar só essa ordem, ele ficou com raiva. Ai, porque ele pensei que o profeta ia vir aqui pegar e passar a mão sobre a doença e eu ser curado. Nem veio sequer falar aqui comigo. Não há rios em Damasco melhor do que aqui. Queria exigir onde queria ser curado. A pessoa está precisando ser curado,
mas o orgulho está lá em cima. Aleluia, louvado. A pessoa está precisando de um milagre, a pessoa está precisando de uma cura, de uma libertação. As feridas tudo abertas, sangrando, mas ainda está com o nariz empinado, ainda está com o nariz em pé, com o orgulho lá no alto. Não é dessa maneira que devemos ser, meu irmão. Nós temos que nos humilhar. Se o Senhor está mandando você ir mergulhar, no nome de Jesus, nesse rio, você tem que mergulhar no rio que Ele mandar. Você não tem que escolher onde você bem quer ir, não. Você tem que seguir a ordem, você tem que obedecer. Louvado seja o nome de Jesus. Se Ele está mandando você mergulhar no Jordão, mergulhe no Jordão. Se Ele falasse para ir a Damasco, você iria, mas se Ele quer que você mergulhe no Jordão, você tem que mergulhar no Jordão. Porque é no Jordão que tem a sua cura. É no Jordão que está o seu milagre. É no Jordão que o Senhor tem algo para fazer maior do que você pensa na tua vida. Aleluia, Deus. E naquele momento, ele ficou com muita raiva, foi embora daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estava querendo a cura, mas estava querendo fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. E as coisas de Deus não é de qualquer maneira e de qualquer jeito. Tudo tem que ser conforme a vontade e o querer do Senhor. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então naquele momento os seus servos foram o instrumento usado por Deus para aquele homem. Porque na hora que ele recebeu aquela palavra, ele ficou chateado, ele se afastou daquele lugar. Eu creio que como ele ficou com raiva, ele foi para um certo canto amuado e ficou lá: será que eu vou mergulhar nesse rio mesmo, sozinho? Mas ali os seus empregados chegaram até ele, falaram com ele: vai, deu aquela palavra de incentivo, aquela força. Aleluia. Muitas vezes, irmão, eu e você precisamos de uma palavra de incentivo. Muitas vezes eu e você, para a gente prosseguir, caminhar, a gente precisa de uma palavra de incentivo. Meu Deus, aleluia. Muitas vezes não tem ninguém para chegar comigo e você: olha, vai que Deus é contigo. Vai que vai dar certo, irmão. Esse teu sonho, esse teu projeto vai dar certo. Mas não encontramos muitas vezes. Muitas vezes vão encontrar gente só para puxar o tapete. Você vai contar algo para alguém: ah, não vai não, que isso aí não vai dar certo não. Só para colocar para baixo. E nós precisamos de pessoas como esses empregados de Naamã, que incentivem a gente. Então aqueles homens foram lá, incentivaram Naamã aí. Se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Eita, glória, aleluia. Então Naamã desceu até o Rio Jordão, para ver como é o poder das palavras, irmão. Depois que ele ouviu essa palavra, eu creio que ele refletiu. O orgulho já ficou um pouquinho de lado. Ele: é verdade, né? Eu estou precisando, então vou me humilhar. Mas eu creio que ele não queria se lavar no Jordão porque ele estava com medo do que aquelas pessoas iam pensar depois. Olha aí, ó, o comandante lá do exército do rei da Síria, aqui no Jordão, nesse rio sujo, cheio de lama. Mas ele teve que se humilhar, não totalmente diante daquelas pessoas. E ele ficou, eu creio que depois ele ficou pensando assim: poxa, vou sair do rio, vou olhar com que cara para essas pessoas aqui, que eles sabem que eu sou um comandante todo cheio do bambambam, e eles vão ficar depois fazendo chacota de mim. Mas muitas vezes, irmãos, é isso que impede a gente de fluir na obra do Senhor. É a opinião dos outros. Eu quero te dizer que você não tem que ligar para a opinião dos outros. Se Deus falou que você é um profeta, se Deus falou que você é um pregador da palavra dele, se Deus falou que você é um levita, um missionário, um obreiro, você creia no seu ministério. Creia naquilo que o Senhor já falou para você. Porque muitas vezes o Senhor fala contigo que você é uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Aí chega alguém para você e te coloca para baixo. Aí você chega aqui na frente, às vezes não quer falar, não quer louvar, por causa que o fulano disse que não é para você. Mas não é importante o que o fulano diz, o que é para você ou não, irmão. É importante o que Deus diz que você é. Você que tem que acreditar primeiramente no seu ministério. Porque se Deus ele confiou a você, você também tem que crer. Aleluia. Porque, irmãos, todos nós temos um chamado aqui nessa terra. Mas se você não crê que você é uma pessoa escolhida pelo Senhor,
Isso muitas vezes trava o nosso ministério. Trava muitas vezes a gente. Porque muito tempo eu fiquei assim, travada, sem fazer nada para Deus, porque eu ficava com as pessoas. As pessoas diziam as coisas para mim. Que, mas isso daí não é para ti. Mas isso daí é isso e aquilo. E eu ficava, é mesmo. E eu passei muito tempo parada. E o Senhor cobrando de mim. E eu não queria por causa da opinião dos outros. Para de ligar para a opinião dos outros, irmão. Começa a fazer aquilo que o Senhor te mandou, aquilo que o Senhor te orientou. Para de ficar pensando o que os outros vão pensar de você. Se você é isso, se você é aquilo, se você é A, se você é B. Para de pensar. Só apenas faça. Que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Então Naamã desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Então Naamã até que fim chegou ali diante do Jordão. Mesmo não querendo, mas eu posso ver assim pelos olhos da fé, tirando sua capa, se despindo ali, tirando seu chapéu, sua joia, que ele estivesse ali, sua carteira lá de comandante, para descer no Jordão. Teve que se humilhar para ser curado. E muitas pessoas ainda estão com lepras dentro de si. A lepra do egoísmo, a lepra da mentira, a lepra de feridas abertas, de mágoas que não perdoam. E a gente vê muito isso hoje. E o Senhor, nessa campanha, Ele quer tirar a lepra de cada um que tem participado. Eu não sei o que cada um tem, não sei qual é a dificuldade, porque todos nós somos errados, somos falhos, irmãos. Eu não vou falar para você que eu sou santa, porque eu não sou. Eu sou errada também, tenho minhas falhas, sou ser humano, assim como você. Então, Naamã naquele momento desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Eu creio que cada mergulho que Naamã mergulhava primeiro, ele levantava, ele olhava assim, será? Meio com dúvida. Se Deus mandou você mergulhar no Jordão, você tem que mergulhar já crendo. No primeiro mergulho você já tem que descer já crendo, tomando posse do milagre. Tomando posse do milagre. Você já tem que mergulhar no primeiro já crendo. Não é mergulhando no primeiro e levantando e vendo se ainda tem lepra. Não é mergulhando no segundo e levantando vendo se ainda tem lepra, se ainda tem sujeira. Não é mergulhando no terceiro e vendo se ainda tem lepra, não. Aleluia, Deus. Você tem que mergulhar por completo nessas águas. Você tem que se deixar ser lavado pelo Espírito Santo do Senhor. Você tem que se permitir ser lavado pelo Espírito Santo do Senhor todos os dias. Aleluia, Jesus. Mergulhando cada dia mais nas águas do Senhor. Para que Ele possa tirar de você toda a sujeira, toda a lepra que ainda existe dentro de você. Porque ainda tem muitas coisas que nós devemos tirar, irmãos. Nós ainda devemos muitas coisas que devemos tirar, porque eu me incluo também. Muitas coisas que não agradam ao Senhor. Muita lepra ainda. Muitas feridas ainda para ser cicatrizadas. Naamã estava com a lepra não somente ali por fora, mas também por dentro. Pode ver que tem muito. Naamã, ele estava todo bonitinho por fora, mas ele estava leproso. Quantas pessoas estão aí todo bonitinho por fora, mas estão leprosos por dentro, irmãos? Estão feridos por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas na 7ª vez que ele mergulhou, ele saiu completamente curado. Ele saiu completamente limpo daquele 7º mergulho. Ele voltou para a sua pele, ele viu que ele estava limpo. E naquele momento Naamã não somente foi curado da sua lepra exterior, mas também da interior. Porque ele passou a crer que existia um Deus verdadeiro em todo o mundo, em todo Israel. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Glória a Deus. Aceite um presente meu, por favor. E Eliseu não aceitou o presente. Então naquele momento Naamã ele foi curado não somente da sua lepra exterior, mas também na de dentro. Naquele momento ele passou a crer. Naquele momento, aquelas águas lavou o orgulho. Aquela água ali lavou a soberba. Cada mergulho que ele deu, o Senhor ia limpando ele. E é isso que o Senhor tem feito nessa campanha. Cada dia dessa campanha, o Senhor tem feito essa limpeza em mim e você. Cada campanha, cada mergulho, que hoje é representa o 5º mergulho. Irmão, não é em vão que você está aqui.
Você pode olhar assim, você pode ver que, olha, é pouca gente, mas aqui está cheio dos anjos do Senhor. É um lugar que é pouca gente aqui, pode estar pouca gente, é humilde. Você entra, você sente a presença de Deus. Porque a glória do Senhor está sobre esse lugar. A presença do Senhor está sobre esse lugar. Porque eu estou aqui, as minhas pernas estão queimando desde quando eu entrei por essa porta. Eu creio que você já sentiu a presença do grandão na casa. Porque ele se faz presente nesse lugar. Muitos podem olhar e dizer, olha, pouca gente, ó, nem derrama, peraí não. Estou enganado, irmãos. Tem lugar aí, igreja grande, que você entra, que está cheio de gente. Mas você não sente nada. Gente que canta bonitinho. Não estou aqui falando mal, estou apenas falando a verdade. Porque Deus, ele não quer quantidade, irmãos, ele quer qualidade. Ele quer qualidade. Não adianta cantar bonitinho e tá cheio da lepra e chegar aqui na frente e tá seco. A pessoa não sente nada. Não é o caso daqui, porque cada irmã que vem aqui na frente, a gente sente a presença de Deus na vida de cada um. Aleluia, Jesus. Nesse lugar. Porque o Senhor é com cada um aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então naquele momento, Naamã, ele foi curado. E ele creu no verdadeiro Deus, porque ele era um homem pagão. Adorava lá os outros deuses. Os outros deuses dele não pôde curar. Quantas pessoas não estão adorando outros deuses? Quantas pessoas não estão procurando outros deuses? Se lá só apenas um que pode fazer o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra dessa noite, ela é pequena, não é por muito falar. Mas é uma palavra maravilhosa que o Senhor tem dando para nós nessa noite. Ele ainda tentou, ainda levou presentes ali, mas Eliseu, ele não quis aceitar, porque quem fez a obra não foi Eliseu, foi o Senhor que fez naquele momento a obra. É o Senhor que faz a obra na minha e na tua vida. Eu não sei qual é o teu propósito nessa campanha, mas creia que o teu milagre vai chegar. Creia que o teu milagre já aconteceu. Creia que cada dia que você vem nessa campanha, você está sendo limpo, você está sendo purificado. Mas somente aqueles, irmãos, que vêm com o coração aberto, somente aqueles que vêm disposto mesmo a ser purificado, a ser limpo, a ser lavado, somente aqueles. Porque não adianta chegar e não abrir o coração. Não adianta chegar aqui e não permitir com que o Senhor venha tocar. Porque mesmo do jeito que a pessoa entra, ela vai sair vazia. E depois ainda vai falar mal da igreja. Ainda vai falar mal do pastor, ainda vai falar mal do irmão. Ai, porque não estava frio, porque o culto estava pegando fogo. E a pessoa é igual um iceberg. E depois ainda vai falar mal da igreja. O problema não está na igreja, irmão, porque a igreja somos nós, no ministério. O problema está na pessoa. A unção está em mim e você. Em João, me lembro o versículo que fala que a unção está dentro de mim e de você. Aonde você estiver, você pode atrair a presença do Senhor. Porque o véu, ele já foi rasgado. Antigamente, para ter a presença do Senhor, era somente o sacerdote quem tinha que entrar ali na tenda. Para poder falar com lá com o Senhor. Agora não, a presença do Senhor está sobre mim e você. Hoje nós temos o Espírito Santo. Qualquer momento, qualquer instante que você quiser falar com o Senhor, você pode falar. Na rua, no trabalho, no banheiro. Às vezes eu estou lá no banheiro tomando banho, assim, eu sinto a presença do Senhor, que eu rodo o mistério lá mesmo, no chuveiro. E é assim que Deus faz, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então creia, irmão, na sua vitória, na sua bênção. Hoje é o 5º dia, ainda tem mais 2 mergulhos. Eu creio que Deus irá fazer muita coisa ainda no decorrer desses 2 mergulhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio, irmãos. E essa é a palavra nessa noite. Ela é pequena, é rápida, não é por muito falar. E eu fico muito feliz, né, pela essa oportunidade, pela vida da pastora Bonira. Aleluia. Porque eu conheci ela lá no Ministério Visão de Águia. E eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui ministrando a palavra do Senhor. E ela foi uma mulher de Deus na minha vida, de falar que o meu tempo estava chegando. Tinha chegado naquele momento. E nesse dia ela chegou para mim e falou que já tinha chegado. E que a partir daquele dia era para mim começar a fazer a obra do Senhor. Porque eu estava muito tempo parado, devido às pessoas virem querer abater. Mas ela foi um instrumento na minha vida naquele dia, dizendo, né? Você usou ela para dizer, filha, chegou a hora, já está na hora de se levantar.
já te ungi. Eu nem sabia que tinha sido ungido por Deus já. Já te ungi missionário. Tá na hora de tu vir fazer a obra. E naquele dia ela tocou na minha mão, ela pegou na minha cabeça, ela falou que eu estava me renovando numa nova unção sobre a minha vida. Que eu não conseguia nem depois ir para casa, eu tive que ficar umas meia hora na cadeira, porque eu recebi um presente muito forte. Sabe, assim, naquele dia eu recebi mesmo, primeira vez que eu conheci ela. Eu falo isso, irmão, porque a gente tem que dar honra para quem tem honra. A gente vê que ela é uma mulher de Deus. E eu não gosto de falar assim, mas quando o Senhor me manda, eu tenho que falar. E ontem, meia-noite, quando eu estava orando, o Senhor, Ele falou comigo algo sobre a vida de vocês, né? O Senhor falou para mim assim que muitas são as lutas que vocês têm passado, né? Muitas são assim as dificuldades, as pelejas. E também que o inimigo tem tentado muito para essa obra. Mas o Senhor, Ele fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E ai daqueles que se levantaram contra a vida de vocês, da senhora e do pastor. Porque vocês são os vasos de excelência dele. E Ele ainda me deu uma palavra para dizer para a senhora, Isaías 54:17. Que toda ferramenta preparada contra a vida de vocês não prosperará. E toda língua que se levantar, contra a vida de vocês, em juízo vocês a condenarás. Porque essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que dele procede, diz o Senhor. Ele mandou entregar essa palavra para vocês, para a senhora e para o pastor. Mas como ele não está aqui, receba. Porque ele fala que ai daquele que se levantar contra a vida de vocês. Porque ele que chamou vocês. E ele que é o dono da obra. É Ele que é o dono da obra. E por onde vocês passam, vocês são ganhadores de almas. E vocês são pastores de multidão, o Senhor me faz saber. Vocês são de multidão. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar, Senhor? Que ela é uma mulher de Deus, vai que é de mim mesmo. Mas Ele falou, fala porque a minha filha precisa ouvir. Que sou eu que estou no controle da vida dela. Sou eu que sou o dono da obra. E Ele que está na sua vida, pastora. E Ele vê as suas lutas, as suas dificuldades, as suas lágrimas. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer uma menina, uma pequenina, que eu não sou nada. Que Ele colhe as suas lágrimas. E Ele é na sua vida, na vida do pastor. E vocês são ganhadores de almas, de multidões. E por isso que é muita inveja. É por isso que é muita oração contrária. É por isso que é muita peleja. Porque por onde vocês passam, as pessoas veem a essência, o brilho, a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Porque muitos querem o que vocês têm, que é a unção, que é a intimidade, mas não querem pagar o preço que vocês pagam. Muitos veem vocês sendo um instrumento usado na mão do Senhor, mas não sabem a luta, não sabem as noites de choro para estar aqui de pé. Quantas vezes, como a senhora falou, não quer nem chegar aqui, não quer nem vir. Mas é o Espírito Santo que traz. Mas quando chega aqui, pode não estar aguentando nada, pode estar destruída. Mas quando tu chega aqui e pega esse microfone, o Senhor Ele te toma com unção e autoridade e ousadia para mostrar que é na tua vida. E tu é a menina dos olhos dele. E Ele tem um amor muito grande pela senhora e pelo pastor Jacó. E vocês são duas labaredas. Duas labaredas que onde vocês andam, as pessoas veem. E muitas pessoas não me fazem saber. Tem inveja do ministério de vocês. Tem inveja da obra de vocês. Que vocês fazem. Porque eles sabem que vocês são de multidão. Chamou vocês, foi para a multidão. O Senhor me faz saber. Não se preocupa não com poucas pessoas. Porque é muito mais é o que o Senhor vai fazer. E a senhora sabe que é Deus que fala com a senhora. Porque a senhora conhece a voz do seu pastor. Assim como Elias ali na caverna. Viu aquele terremoto, viu aquele vento e viu que não era a voz do Senhor. Mas quando ele saiu da caverna, que ele ouviu a voz, o sussurro, ele conheceu a voz do Senhor e logo se prostrou. E tu sabe que é o teu Deus que fala contigo nessa noite, filho. E Ele me trouxe aqui para te falar, para a senhora e para o pastor. Mas como ele não está aqui, eu estou falando para a senhora, que é uma só carne. Creia naquilo que o Senhor já falou para a senhora. E lembra de Isaías 54:17. Toda vez que alguém lançar uma pedra, a senhora lembra que toda ferramenta preparada contra vocês não vai prosperar. E toda língua que se levantar, em juízo vocês a condenarás. Porque essa é a herança do servo do Senhor e da sua justiça que dele procede. Amém?
E eu quero cantar um louvor, né, para a glória do Senhor Jesus. Coloca na mão. Tem louvor na mão? Então coloca aqui no meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Já vou encerrar.